Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui reunidos para meditar o Evangelho de hoje, nesse domingo, dia 1º de maio. Peçamos desde já a intercessão do glorioso São José. Hoje nós celebramos o dia de São José Operário, mas como é domingo, o que se prevalece é o dia do Senhor. Então, nesse domingo, nesse tempo pascal, reunidos aqui para mergulhar e meditar no Evangelho de hoje tão especial, tão significativo e tão cheio de sentido para a nossa vida. Vamos juntos clamar a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos tomar a nossa Bíblia, e vamos no Evangelho de São João. Nós vamos hoje meditar o que o Senhor ele quer dizer para nós. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu-se a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje no Evangelho de São João, nós conseguimos colher alguns sinais, né? Um deles é mais uma aparição de Jesus depois da ressurreição para os seus discípulos. Quando Jesus aparece, os discípulos de alguma forma eles estão ali preocupados com eles mesmos. Podemos assim dizer que quando Pedro toma a decisão de voltar a pescar, quando no início do Evangelho, São João ele diz, né? Vou pescar. São João fala que Pedro diz, né? Vou pescar. Irmãos, o que é que Jesus disse para Pedro quando o chamou? Né? Te farei pescadores de homens, né? Não mais pescador de peixes. Não era mais isso que Jesus queria para Pedro. Jesus ele tinha um plano para a vida, para a história de Pedro, de torná-lo pescador de homens. E Pedro estava voltando a ser um simples pescador de peixes. Ele estava voltando atrás daquilo que Jesus havia planejado, naquilo que Jesus havia revelado para ele. E é interessante que quando Pedro vai, alguns vão atrás dele. Não todos, né? Onde é que estavam os outros, né? Mas aqui estava Tomé, né? Natanael, os filhos de Zebedeu, né? João e Tiago e outros 2 discípulos. Se nós formos olhar, todos esses que seguiram a Pedro, eles tiveram de alguma forma alguns atritos, alguns probleminhas com Jesus, né? Tomé foi aquele que não acreditou, né? Jesus deu aquela repreensãozinha a ele. Natanael foi aquele que abriu a boca um dia para dizer, né? Será se viria coisa boa, né? De Nazaré. Os filhos de Zebedeu foram aqueles que quiseram, né, descer fogo sobre a cidade que não acolhia o anúncio de Jesus. A gente percebe que essas pessoas, de alguma forma, elas podem, né, nos ensinar o quanto se nós permanecermos de alguma forma fechados, o quanto o risco que nós corremos quando de alguma forma nós permanecermos com coisas, com querelas, com coisas pequenas dentro do nosso coração, o quanto nós corremos o risco de estarmos querendo sempre voltar atrás. De voltar atrás naquilo que é promessa de Deus para nós. Então eles voltam a pescar, só que eles não conseguem pescar. E isso nos lembra, né, de outro momento, né? Isso nos lembra que isso já aconteceu. E parece que eles não conseguiam perceber. Será que eles não percebiam? Não estavam ali tentando pescar e não lembravam do que já tinha acontecido? Né? De que já tinha acontecido uma cena semelhante? E daí o Senhor, e quem é que reconhece esse Senhor que manda jogar a rede do outro lado? Quem é que reconhece esse Senhor que, sob a sua voz, aquilo que não estava acontecendo, passa a acontecer? João, ele percebe que é o Senhor, porque de alguma forma ele, talvez possa assim dizer, né? Entendemos aqui, podemos ter essa liberdade na interpretação, que João, ele talvez lembra daquele dia em que o Senhor manda lançar a rede e a rede vem repleta. Onde eles passaram a noite tentando pescar e não pescaram nada. E mais uma vez essa cena se repete porque o Senhor, ele é aquele que dá a ordem. Quando algo se realiza, quando algo que nós fazemos sob a ordem de Deus, a certeza de que vai dar certo, ela precisa existir no nosso coração. Agora, se nós vamos realizando as coisas segundo ali as nossas marcas, as nossas feridas, os nossos instintos, o nosso afeto, os nossos sentimentos, ai, eu não estou sentindo isso, ai, eu estou sentindo aquilo, ai, eu não estou sentindo isso, ai, eu não estou sentindo aquilo, e a gente vai sendo pautado, a gente vai caminhando e vai escravizando a vontade de Deus aos nossos afetos, né? Lógico que as coisas elas não vão para frente, elas não vão caminhar, mas quando elas são
realizada segundo a ordem do Senhor e a ordem imediata. O Senhor ele manda lançar a rede, imediatamente esses homens eles lançam do outro lado e pescam, né, em torno de 153 grandes peixes. Entende-se, né? Alguns teólogos dizem que 153 era mais ou menos o número de espécies de peixes que era conhecida na região. E isso nos faz lembrar que a rede lançada pelos apóstolos é para todos, né? Para todas as pessoas. O Senhor ele manda lançar a rede sobre todos. Ele manda lançar a rede sobre todos. Ninguém fica de fora dessa rede que o Senhor ele precisa, que o Senhor ele manda lançar. Quando essa rede vem, os discípulos deles não conseguem levantar, eles não conseguem arrastar essa rede. Só que percebam que um pouco mais na frente, o que acontece? Um pouco mais na frente, quando João reconhece que é o Senhor e Pedro, ele coloca a roupa, né? Esse sentido, né, de pôr ali a roupa, de se apresentar para o Senhor de uma forma diferente que estava, quando ele se apresenta para o Senhor, os discípulos, o restante que ficou na barca, eles conseguem trazer essa rede. Eram esses homens, né, que não conseguiam erguer a rede. Mas a partir do momento que eles, pelo menos, percebem que é o Senhor, eles conseguem erguer essa rede, eles conseguem arrastar a rede em torno de 100 metros, com um a menos, porque Pedro se atirou no mar e foi em direção à praia, E o que acontece? Esses homens eles conseguem arrastar essa rede por 100 metros. Só que o mais incrível ainda é que quando o Senhor ele pede, né, que tragam peixes que eles haviam pescado, Pedro sozinho vai lá e arrasta essa rede. Irmãos, Pedro ali, né, é como se Pedro ele tivesse renovado no seu coração aquele mandato que o Senhor ele constituiu a ele, né? Pedro, tu és pedra, né? Então houve uma renovação por essa experiência com o ressuscitado. Houve uma renovação da vida de Pedro por essa experiência com o Cristo ressuscitado, por ter visto o Senhor, por ter percebido que o Senhor havia preparado tudo, percebido que o Senhor ele havia preparado o momento para encontrar aqueles homens. Uma coisa que é necessário que nós meditemos e tragamos para a nossa vida é essa necessidade de nós encontrarmos o Senhor e, na verdade, permitirmos que Ele nos encontre, porque é o Senhor que vem ao nosso encontro. Nós lembremos do Evangelho dos discípulos de Emaús, que nós escutamos nas oitavas de Páscoa. É o Senhor que encontra aqueles homens no caminho. Eles estavam deprimidos, tristes, caminhando de volta para Emaús, voltando para a sua terra. O mesmo sentido aqui, Pedro estava voltando para a sua prática antiga e eles estavam também voltando para a sua cidade, entristecidos, depressivos, porque o Senhor havia morrido e o Senhor ele intercepta aqueles homens. O Senhor ele encontra aqueles homens no meio do caminho. Da mesma forma aqui, o Senhor ele não permite que esses discípulos eles se afundem nas suas ideias, se afundem nos seus planos, se afundem talvez ali na sua tristeza, mas ele encontra esses homens no meio do caminho e ele permite que naquele momento a experiência ela se renove. O Senhor ele prepara o espaço, ele prepara o ambiente, o Senhor ele prepara tudo. Ele prepara a fogueira, ele prepara o peixe, ele prepara o pão. É mais uma vez a ceia, é mais uma vez a refeição, é mais uma vez o Senhor que se apresenta, né, para suprir as nossas necessidades, para nos dar o alimento da vida eterna. Então, meus irmãos, que esse evangelho de hoje, ele nos alimente, e cada vez mais ele entre no nosso coração, e aí, na nossa caminhada, para que a gente possa se abrir a permitir com que o Senhor ele nos encontre, com que nós estejamos atentos para o que o Senhor ele tem preparado, que nós estejamos atentos para o que o Senhor ele tem realizado em nosso meio, e que nós possamos reconhecê-lo diante da sua ordem, reconhecê-lo diante do seu mandamento, reconhecê-lo diante da sua palavra. Será se nós estamos simplesmente só escutando a palavra encarnada todo dia ou estamos nos debruçando um pouco mais sobre o Evangelho? Isso aqui é o que eu li, o que eu rezei, o que eu coloco aqui e apresento para vocês, mas o que o Senhor quer falar para você?
O que o Senhor quer falar para você, verdadeiramente no seu coração com esse evangelho. O que o Senhor ele quer falar para você no seu coração, na sua inteligência. Você que talvez esteja pensando em voltar atrás, você que talvez esteja pensando em voltar àquela vida antiga, entristecido. Mas o Senhor ele está preparando um espaço, o Senhor ele está preparando a ceia, ele está preparando o banquete, ele está lhe dando o prato cheio. Mas você quer sempre relutar, quer sempre voltar à vida passada, quer sempre voltar à vida antiga, quer sempre voltar às execuções, quer sempre voltar aos trabalhos, a fazer o que fazia antes. Não se abre a vida nova, não se abre a ressurreição, não se abre a força do ressuscitado que gera vida em nosso meio. Nós estamos no tempo pascal, a força do ressuscitado ela está gerando vida todos os dias. A palavra está sendo lançada todos os dias. Que a gente se permita ser tocado por essa força nesse tempo de hoje. Nesse domingo, em que de uma forma muito mais excelente nós celebramos a Páscoa como todos os domingos do ano. Mas nesse tempo pascal, que esse domingo, que esse evangelho, que a força do ressuscitado ela nos alcance. Ela transforme a nossa vida, transforma o nosso entendimento e realmente ela nos faça ter atitudes novas. Que o Evangelho, que a Palavra de Deus, ela alcance os nossos corações e que transforme verdadeiramente a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e mais uma vez, Feliz Páscoa!